Na capital, Estrela atende às mesas do restaurante onde trabalha, enquanto revive as lembranças dos conselhos do pai à beira-mar na infância. Ela acredita que será escolhida como a nova gerente do local, mas descobre que o cargo será dado à sobrinha do proprietário, mesmo sem qualquer qualificação para assumir a função. Ainda assim, Estrela promete que jamais vai se entregar, pois precisa lutar pela filha. No litoral, Fabian e seus companheiros lançam as redes em mais um dia de pesca. Fabian confidencia a Gabriel, seu melhor amigo e sócio, que há 5 anos tenta reaver a guarda de Yasmin e sua filha desde que a avó da menina conseguiu afastá-la dele. Gabriel reconhece que se alguém o separasse de seu filho, sua vida perderia o sentido. Fabian questiona por que fariam isso com ele se sempre foi um bom pai. Gabriel confirma dizendo que Fabian também nunca desistiu da filha. Fabian afirma que o amor que sente por Yasmin é tão vasto quanto o mar e que seguirá lutando contra ventos e correntes até tê-la de volta. Enquanto isso, Yasmin abandona a sala de aula. Mercedes cozinha animada e anuncia às filhas que o pai preparou uma surpresa para o jantar. Brisa sai para encontrar Gabriel, enquanto Perla avisa a mãe que precisa consertar um refrigerador. Mercedes comenta que há meses Perla não se arruma como costumava e pergunta o motivo, mas a jovem insiste que está tudo bem. Depois, Mercedes desabafa diante da foto do marido, pressentindo que a partir daquele dia a vida da família mudará para sempre. Ulisses, por sua vez, está entusiasmado em abrir um restaurante para a Estrela administrar, contando com o empréstimo que solicitou ao Sindicato dos Trabalhadores. Porfírio a engana, assegurando que seu sobrinho vai ceder o espaço para a abertura do restaurante e que Fabian já assinou a autorização do crédito, já que preside o sindicato. Rosalba se aproxima e diz a Ulisses que precisava ver a esperança em seu rosto antes de revelar que, junto com Porfírio, armou uma armadilha na qual ele caiu como um tolo. Estrela volta para casa e é recebida com carinho por Azul, que se entristece ao saber que a mãe não foi promovida a gerente. Estrela reafirma que nunca podem desistir. A menina mostra um desenho da família e comenta que para ela o avô representa o pai que nunca conheceu. Rosalba esclarece a Ulisses que o empréstimo conseguido com a ajuda de Porfírio no Sindicato dos Pescadores é uma farsa e que o dinheiro jamais chegará às suas mãos. Porfírio lembra que Ulisses assinou todos os documentos, dando como garantia a própria casa, seus barcos e com isso toda a família perderá tudo. Além disso, Rosalba revela que Porfírio falsificou a assinatura de Fabian Bravo e, diante do sindicato e de todo o vilarejo, Ulisses será visto como um ladrão. Arrasado, Ulisses confronta Porfírio, mas Rosalba injeta uma substância letal em seu pescoço com uma seringa, afirmando que sente prazer em destruir a família perfeita de Ulisses, já que no passado foi rejeitada por ele, que preferiu se casar com Mercedes. Quase sem forças, Ulisses declara que escolheu a melhor mulher do mundo. Logo depois, Ulisses desaba e morre. Perla fica nervosa ao ser abordada por um homem na rua. Valentim e Pascoal comentam que ela parece ter perdido o brilho de antes. Valentim levanta a hipótese de que Perla esteja apaixonada, enquanto Pascoal demonstra ciúmes. Brisa tenta agradar o filho de Gabriel, mas o garoto não simpatiza com ela. Brisa convida Gabriel para jantar em sua casa a fim de comemorar tanto a surpresa que o pai anunciará quanto a promoção de Estrela. Gabriel, no entanto, recusa, justificando que precisa cuidar do filho. Enquanto isso, Porfírio e Rosalba transportam o corpo de Ulisses para um quarto no hotel do sobrinho de Porfírio. Porfírio comenta que com a morte de Ulisses ninguém suspeitará que eles se apossaram do dinheiro do sindicato. Rosalba arma tudo para que pareça que Ulisses sofreu um infarto enquanto traía Mercedes apenas para fazê-la sofrer. Érica tenta conversar com Fabian, mas ele garante que entre eles não há mais nada a ser dito. Logo depois, Gonçalo informa a Fabian que perderam o processo e que mais uma vez o juiz negou a guarda de Yasmin. Revoltado, Fabian questiona quem a sogra teria subornado dessa vez. Gonçalo, no entanto, explica que a decisão foi baseada no depoimento da própria Yasmin, que escolheu permanecer com a avó. Devastado, Fabian lamenta não ter o perdão da filha, embora ele mesmo também não se perdoe pelo passado. Gonçalo tenta confortá-lo, afirmando que Fabian não tem culpa pela morte de Laura. Ainda assim, Fabian sofre ao recordar o acidente em que estava com a família. Conseguiu salvar Yasmin, mas antes que pudesse retirar Laura, o carro explodiu. Mesmo após tantos anos, ele não consegue se perdoar.
Enquanto isso, um rapaz oferece drogas a Yasmin e a beija, deixando claro que não quer dinheiro dela. A jovem aceita, mas sabe que não pode chegar tarde à casa da avó. Estrela e Azul conversam por chamada de vídeo com Mercedes, Perla e Brisa. Mercedes pergunta se a filha foi nomeada gerente do restaurante, mas Estrela insiste em saber primeiro qual é a surpresa que o pai anunciará. Nesse instante, uma policial chega e comunica que Ulisses está morto, deixando todas em completo choque. Sérgio chega a um bar e passa a flertar com várias garotas até ouvir alguém dizer que ele jamais será sequer a sombra do pai. Com frieza, Sérgio ordena aos seguranças que façam o que já sabem. O homem é retirado à força aos gritos. Érica insiste em falar com Fabian, que lembra que foi ela quem decidiu terminar o relacionamento. Érica admite que acreditava que ele iria reagir, mas reconhece que se enganou. Fabian explica que seguem caminhos diferentes, pede que não insista e afirma que sua prioridade agora é recuperar a filha. Mesmo assim, Érica garante que Fabian será dela. Yasmin, sob o efeito das drogas, atende uma ligação de Fabian. Ele assegura que sempre estará esperando por ela e de braços abertos. A jovem, porém, o acusa de mentiroso e o chama de assassino. Ao desligar, ela chora e decide consumir mais drogas. A policial informa Mercedes e as filhas de Ulisses que ainda investigam as circunstâncias da morte dele, mas tudo indica que sofreu um infarto fulminante. Mercedes entra em choque enquanto as filhas não conseguem acreditar. Azul, chorando, recusa-se a aceitar a morte do avô, que para ela era como o pai que nunca teve. Sérgio conversa com o pai e afirma que chegou a hora de discutir seu futuro na empresa. Lorenzo declara que entregará o comando ao filho quando nascer o primeiro neto e ele demonstrar maturidade. Sérgio revela que pediu Beatriz em casamento. Lorenzo se enche de esperança, acreditando que o filho construirá um matrimônio baseado no amor e o fará sentir orgulho. Gertrudes encontra Yasmin desmaiada no quarto, mas impede Joana de chamar uma ambulância para não correr o risco de perder a guarda da neta para Fabian. Joana insiste que a menina precisa de socorro e então Gertrudes permite que chame um médico. No povoado, Estrela e Azul contemplam o mar lamentando a morte de Ulisses. Ao vê-las tristes, Fabian se aproxima e oferece apoio. Entre ele e Estrela surge uma conexão intensa. O médico informa a Gertrudes que Yasmin está estabilizada, mas precisa de acompanhamento psicológico. Arrogância, ela afirma que vai se encarregar para que a neta não volte a fazer besteiras. Estrela se apresenta a Fabian e conta que estão indo ao velório do pai. Surpreso, Fabian também se apresenta e recorda que quando chegou ao povoado há 2 anos, Ulisses foi um dos primeiros a lhe estender a mão. Ele ressalta que era um grande homem e um excelente pescador. Estrela concorda e agradece pelas palavras. No velório, Perla chora diante do caixão do pai, observada de longe pelo homem que a assedia. Estrela e Azul chegam e são acolhidas por Perla e Brisa. Com emoção, Estrela declara ao pai que sempre guardará seus ensinamentos no coração. Azul afirma que Ulisses foi mais que um avô, foi como um pai e sente profundamente sua falta. Estrela pergunta pela mãe e Perla comenta sobre as circunstâncias da morte do pai. Brisa, no entanto, insiste que tudo não passa de um engano. Mercedes tem dificuldades em acreditar que Ulisses tenha sido infiel. Érica chega ao velório e abraça Estrela, sua amiga de infância. Nemésio pronuncia algumas palavras de despedida ao patrão, ressaltando sua generosidade e os princípios que o guiavam. Mercedes se aproxima e afirma que acreditou nisso durante 35 anos, mas agora tem certeza de que Ulisses a traiu. Emocionada, ela encara a Estrela, que tenta acalmá-la, dizendo que tudo deve ser um mal-entendido. Mercedes, porém, explica que Ulisses sofreu um infarto em um quarto de hotel na companhia de outra mulher. Com lágrimas nos olhos, pergunta ao marido já falecido por que ele fez isso e em que ela havia falhado. Nesse instante, Estrela vê Fabian e Gonçalo entrarem no velório.